Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma entrevista do projeto Evangélicos e Política na América Latina, desenvolvido na UNILA. Eu sou João Barros e estamos aqui com Pablo Seman, pesquisador da UNSAN, Universidade de San Martín, Grande Buenos Aires, na Argentina. Pablo, uma satisfação. Te agradecemos aqui por contribuir conosco e te peço para falar um pouco da tua trajetória de pesquisa e teu interesse e contato com a comunidade evangélica aí na Argentina. Ok, eu sou pesquisador do CNP, do CONICET da Argentina e eu sou professor da Universidade de San Martín, que é uma universidade que está numa prefeitura da Grande Buenos Aires e que tem uma especialização e um forte desenvolvimento em ciências sociais. Eu trabalho com o Evangelho desde o ano 1990, então já são 33 anos de trabalho com grupos evangélicos. E, inicialmente, eu trabalhei com fiéis de grandes igrejas e pequenas e médias igrejas da cidade de Buenos Aires. Depois eu trabalhei com igrejas e crentes de fiéis, igrejas e crentes de igrejas localizadas na Grande Buenos Aires, durante um período de uns 8 anos, de 95, 2003. Depois eu fiz outras coisas, outras pesquisas, as que têm a ver com o mundo evangélico, são as pesquisas que eu fiz sobre música e mundo evangélico. Depois eu voltei a trabalhar com evangélicos a partir do ano 2015, mas já em contato com grandes igrejas, sobretudo na cidade de Buenos Aires. Então, meu contato tem sido longo, variado, cheio de aprendizados, vamos dizer, e acho que eu, sei lá, posso contribuir um pouco com a sua pesquisa. Não, isso com certeza. Meu caro, nos fala um pouco do seu livro, foi lançado em 2021, correto? Viver pela Fé, ou Vivir la Fé, perdão. Uhum. Talvez, ali onde você fala sobre católicos e pentecostais, né? É. Olha, esse é um livro que eu fiz como resultado da minha tese de doutorado, que foi defendida no ano 2000 em Porto Alegre, e corresponde a esse período de pesquisa que eu fiz na Grande Buenos Aires, com pequenas e médias igrejas de um bairro, né? E não só com crentes pentecostais evangélicos, mas também com crentes católicos, com paróquias, capelas do catolicismo. E a minha iniciação inicialmente lá foi territorial, e a partir disso eu trabalhei com as trajetórias das pessoas que participavam da vida religiosa do bairro. Então, aí eu tive uma perspectiva bem diferente da que eu tinha antes dito, e eu acho que uma perspectiva que, nesse sentido, é diferente de muitas abordagens que se fazem ainda hoje sobre evangélicos e católicos, que é a partir da trajetória dos sujeitos. Então, como se insere a religião na vida cotidiana, no percurso de vida, o que favorece não se iludir com uma determinação absoluta da pertença religiosa para com a vida do sujeito. Né? Então, você enfocando nas trajetórias, no percurso do sujeito, pode observar como a religião é dialetizada, metabolizada e incluída numa construção social da identidade, mas mais do que da identidade, da espírito do sujeito, que obriga ao pesquisador a não pensar deterministicamente a partir do discurso oficial da igreja, seja a igreja que seja do tamanho que seja, né? Porque eu pesquisei, por exemplo, em pequenas igrejas, e uma coisa é o que diz o pastor da pequena igreja, estou falando de igrejas de 30 pessoas, 40 pessoas, e outra coisa é o que faz o crente, né? Então, esse livro me permitiu me aproximar da experiência dos crentes e ter um parâmetro, porque, claro, eu falei com
uma quantidade de crentes que pode ser pouca, sei lá. Eu entrevistei muitos crentes, expus o percurso de menos crentes, todavia, menos crentes em geral, não crentes evangélicos nem pentecostais, crentes evangélicos, pentecostais e crentes católicos. Mas dá para ver, a partir dessa aproximação, é que as pessoas se apropriam ativamente do dispositivo da religião, não só do discurso do pastor da sua igreja, mas do conjunto dos dispositivos da religião e das religiões que existem no seu território, no seu bairro, o conjunto das instituições religiosas que apelam para eles. Então, eu acho que é uma aproximação mais realista, que permite entender depois porque que uma igreja faz um apelo para determinadas coisas e esse apelo funciona, e para outras esse apelo fica mais ou menos um vazio, um vácuo, né? Uhum. Essa é uma das coisas que eu fiz, né, nessa pesquisa e nesse livro. E a outra coisa que eu vi, eu consegui, acho que estabelecer, ao menos para esse momento, naquela pesquisa, naquele território, é que essas composições que fazem as pessoas, os sujeitos, com os apelos das instituições religiosas, também não são infinitas. Não? Tem a ver com a geração, tem a ver com o gênero, tem a ver com a educação, tem a ver com algumas características do seu percurso que são relevantes para articular e dialetizar a sua relação com as instituições religiosas. Então, aparecem alguns motivos, algumas mediações institucionais que são importantes em cada caso, que são as experiências de cura sagrada com curandeiros que não necessariamente são católicos ou pentecostais, mas muitas vezes são cristãos, as experiências com os psicólogos, que na Argentina são muito generalizadas, mesmo na Grande Buenos Aires, não é só uma coisa da cidade de Buenos Aires, não é só uma coisa das classes médias. As experiências com a cultura juvenil, que são muito importantes para uma geração de jovens daquela época, né, que foi há 20 anos, e também as experiências com ações políticas, onde, por exemplo, naquela época, o peronismo, que era muito pregnante na experiência dos sujeitos, era dialetizado junto com a influência do catolicismo, do pentecostalismo. Então, eu estabeleci que a construção que fazem os sujeitos da sua experiência religiosa é misturada com a presença de, no mínimo, esses 4 outros apelos, além do cristão católico, do cristão evangélico, são importantes para a estruturação da experiência. Então, aí decorre, como consequência disso, uma outra questão que tem mais ou menos típicas de atravessar o espaço religioso, que não são necessariamente nem católico, nem pentecostal, mas também a cultura dos curandeiros, a presença da psicologia, a presença da cultura juvenil, a presença da política e do peronismo, representação principal da política naquela época, contribuem a gerar plataformas, né, bandas de circulação para os sujeitos que modulam a experiência religiosa em função da sua relação com esses momentos, né? Então, isso é um pouco o que eu concluí naquela pesquisa. Então, eu consegui traçar, para esse caso, um mapa de circulação dos sujeitos em relação à religião que é mais complexo de dizer. Eu sou católico, eu sou pentecostal, aliás, isso ajuda a construir uma ideia diferente do campo religioso, né? O campo religioso já não é o campo exclusivamente produzido pela ação dos sacerdotes, mas sejam esses católicos ou pentecostais, mas também por outros agentes. Isso se ajusta bastante a uma visão que tem o próprio Pierre Bourdieu a propósito da religião, num texto muito pequeno, mas para mim muito contundente, onde ele, de certa forma, recusa e supera toda a sua visão anterior sobre o campo religioso, que em geral é mais conhecida e é mais
levado à frente de uma forma, para mim, um pouco mecânica, que é aquele texto do Gênesis e a estrutura do campo religioso, tá? É um pouco isso que eu diria em relação àquele livro. Depois tem outra coisa que eu posso acrescentar em função do resto, do que segue da conversa. Sim, sim. Eu tive a impressão, buscando informações sobre o seu livro, que a localidade, o bairro onde você estava realizando a pesquisa, tinha um número significativo de igrejas evangélicas pentecostais. Se isso está correto, né, você atribui isso aqui, porque aqui no Brasil, nós, em áreas de periferia, nós temos um grande número de igrejas evangélicas em comparação com católicos ou protestantes históricos. Isso acontece também aí na Argentina? Como você vê isso? Olha, pelo que eu pesquisei, pelo que eu tenho lido, e eu tenho morado no Brasil também, né? Eu acho que na Argentina tem um número de igrejas pentecostais é muito maior, assim, 80%, 90% do campo das igrejas evangélicas em geral, contabilizando dentro do campo das igrejas evangélicas, conjunto de denominações religiosas que provém da reforma luterana, né? Uhum. Agora, no Brasil, eu acho que a questão é diferente, porque as igrejas históricas têm tido um maior desenvolvimento que na Argentina. Então, na proporção entre históricas, batistas, até fundamentalistas e pentecostais, provavelmente tenha uma proporção diferente. Eu acho que não tenho os números aqui, mas pelo que eu tenho visto em algum momento das pesquisas que foram feitas por diversas instituições, provavelmente tem um peso quantitativo maior das igrejas protestantes, batistas, metodistas, etc. Essa é uma questão. A outra questão que eu acho que é importante levar em conta, que é, tanto na Argentina como no Brasil, independentemente desta questão que eu acabo de assinalar, é que os pentecostais sempre foram marginados do mundo evangélico, quer dizer, sempre foram considerados teologicamente menos importantes, a sua experiência foi considerada excêntrica, extraordinária, até às vezes, muitas vezes, maluca. Há pouco tempo eu não sabia realmente que nos seminários das igrejas evangélicas em geral não eram admitidos os pentecostais. Então, tudo isso fala de uma situação de desprezo e até tutelagem a respeito dos pentecostais, proposta pelo resto dos evangélicos, e eu acho que alguma coisa desse tipo aconteceu também no Brasil. Mas também tem acontecido que nos últimos 30 anos, o crescimento mais visível, nos últimos 30, 40 anos, o crescimento mais visível dos evangélicos pentecostais tem sido tal que, finalmente, os pentecostais começaram a ser vistos pelo resto do mundo evangélico como uma coisa mais séria, até às vezes para muitos evangélicos ameaçante, mas também começaram a ter um espaço, um lugar de liderança, né? de consideração e de seus critérios teológicos, litúrgicos, organizacionais serem levados em conta. O fenômeno que em Brasil reflete muito isso e que não se dá na Argentina é a pregnância que tem a Universal sobre o resto dos pentecostais e os pentecostais sobre o resto dos evangélicos. Uhum. Né? Embora como tem um campo evangélico histórico mais forte, todo esse campo histórico evangélico permanece permanentemente em conflito com o mundo evangélico pentecostal e até, vamos dizer, aceitando uma categoria que para mim é muito duvidosa, neopentecostal. Uhum. Na Argentina essa questão é diferente. As igrejas históricas se desenvolveram menos e artistas tiveram uma política de aproximação muito forte a pentecostais
Então, a relação, o campo evangélico finalmente vê uma forte impronta pentecostal, mas menos conflitiva para grandes denominações históricas. E isso favorece, finalmente, como resultado, que teríamos que fazer uma pesquisa com um questionário, com um N resultante de uma amostra válida, tudo isso, mas impressionistamente, por fora dessa pesquisa que não está feita, na Argentina, o que se vê é que a identidade evangélica, finalmente, é uma realidade que supera as realidades denominacionais do tipo pentecostal, batista, luterano, metodista. Então, por exemplo, desde os anos 90, você vai ver que tem frações no mundo, metodista ainda, batista, sobretudo, que se aproximam da forma da espiritualidade pentecostal, e as facções institucionais em que estão divididos os evangélicos mostram um predomínio muito claro das associações de igrejas que convocam fundamentalmente os pentecostais por cima das que agrupam os evangélicos históricos, né? Então, o que me parece ver, no caso da Argentina ainda, é que tem uma relativa supressão do denominacionalismo em favor de um cristianismo renovado, embora seja no horizonte, né? Mas tem muita atividade interdenominacional, onde os pentecostais e os batistas, por exemplo, participam em igualdade de condições. Uhum. Olha só. Eu acho que no Brasil, fenômenos desse tipo estão presentes, mas há um elemento de divisão segmentar que eu acho pouco mais presente no Brasil e na Argentina, determinado pela forma de presença da Igreja Universal do Reino de Deus. Sim. O que eu estou dizendo também tem a ver com uma forma de olhar que deve ser discutida, né? Que é o campo evangélico tem que ser olhado de baixo para cima. E eu, no que estou dizendo, estou olhando de cima para baixo. Uhum. Só que olhar de baixo para cima exigiria um tipo de pesquisa quantitativa que ainda não está feita nem na Argentina, nem no Brasil. Então, todos nós nos orientamos por alguns resultados supraestruturais, tem a ver, por exemplo, com o tal do voto evangélico, que no Brasil é fácil de identificar, na Argentina não é tão fácil identificar. Então, eu não sei o que aconteceria se nós fizéssemos uma pesquisa quantitativa no Brasil, levando em conta os milhões de fiéis crentes evangélicos, pentecostais, batistas, e perguntando não tão diretamente por que coisa você vai votar na próxima eleição, mas por questões que possam descrever mais o modo de vida, a incorporação de valores da religião, tudo isso. Uhum. Então, também o nosso tipo de pesquisa prevalente, embora no Brasil tenha as melhores pesquisas etnográficas que eu conheço sobre o pentecostalismo, o nosso tipo de pesquisa prevalente e o tipo de leitura que se faz da pesquisa permite dizer isso que eu estava dizendo, que deve levar muitas aspas, que é que a questão denominacional no Brasil parece ser um pouquinho mais importante, e um pouquinho, também não tanto, que na Argentina. Uhum. E sobre o contingente evangélico da população argentina, ou seja, que porcentagem da população na Argentina hoje se declaram evangélicos, e engatilhando com esse número, a presença das mega igrejas evangélicas brasileiras aí na Argentina, isso tem algum impacto? Olha, o que dizem as pesquisas quantitativas aproximadamente 18% da população da Argentina se reconhece
evangélica. Eu não me lembro agora qual é o dado dos pentecostais, se ele está desagregado ou não. E esse dado inclui as igrejas evangélicas brasileiras, que tem uma influência demográfica que não é importante de maneira nenhuma, né? Porque, sei lá, a Igreja Universal do Reino de Deus na Argentina tem 300 templos, e a União de Assembleias de Deus na Argentina, que é uma grande denominação, tem 3.000 templos. E a maior parte das igrejas evangélicas na Argentina são autônomas, ou seja, não são nem da União das Assembleias de Deus, nem da Igreja Universal do Reino de Deus, nem da Igreja de Deus, nem da Quadrangular, nem Assembleias de Deus, nem Batista, nem nada de denominacional. Você caminha por um bairro da Grande Buenos Aires e cada 4 quadras você vai encontrar uma igreja evangélica autônoma. Coisa que também acontece já na cidade de Buenos Aires, e tem outras grandes cidades da Argentina, como Rosário e Córdoba, que tem um padrão de evolução demográfica parecido à Grande Buenos Aires, com um certo atraso no tempo, um certo delay, que também estão tendo o mesmo padrão de evolução das igrejas evangélicas. Então, o contingente das brasileiras, eu acho que é pouco importante. Elas estão magnificadas porque aparecem na grande mídia, e uma parte dos observadores dá muita mais importância para a grande mídia que para a realidade dos bairros. E tem outra coisa que eu acho que o padrão de evolução demográfica no Brasil da Universal é diferente, mas o que faz importante a Universal no Brasil é sua capacidade de articulação política e disciplinamento do resto dos evangélicos. Os evangélicos, eu sei que estou saindo da puta, mas depois eu volto, né? Mas nenhum evangélico argentino, nenhum pentecostal argentino, seja uma igreja média, pequena ou grande, se lhe ocorreria atender para o que diz a Universal. Enquanto que no Brasil, você tem a União de Assembleias de Deus pensando o que vai dizer a Universal, né? E sendo quase dirigida, disciplinada pela Igreja Universal. Voltando, então, para isso, sim, é um 18%, provavelmente com os anos essa percentagem vai ser mais, porque os evangélicos ainda, penso, não têm tocado o seu próprio teto de crescimento. É um contingente importante numa população de, vamos exagerar um pouquinho, quase 50 milhões, são perto de entre 7,5 milhões de evangélicos e 10 milhões quando a população alcance os 50 milhões de habitantes. Quando os evangélicos alcancem o 20%, que ainda não se sabe se alcançaram isso. Tem lugares da Argentina, as grandes concentrações urbanas, onde a percentagem de evangélicos, sobretudo de pentecostais, é maior ainda. Pode chegar até uns 22%, 23%, 24%. Uhum. Então, pela tua fala, o que a gente pode perceber é que há uma tendência de crescimento desse público. Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Uhum. E escutando uma entrevista sua sobre empreendedorismo, né? Como que você vê a influência de uma teologia da prosperidade, por exemplo, que imagino eu que seja mais praticada nessas pequenas igrejas que você citou, né? Como é aqui no Brasil. Você vê alguma relação entre essa prática teológica e a formação de uma subjetividade empreendedora, por exemplo? Olha, a primeira coisa que eu acho que eu deveria dizer, e eu acho que é em parte compartilhado por muitos pesquisadores, mas também não necessariamente por todos, é que se estabelece uma falsa sinonímia entre teologia da prosperidade e ética protestante, né? Aliás, há uma leitura que é contra a letra e o espírito do análise weberiano, que hipotetiza que a ética protestante segue sendo protestante e não do capitalismo,
muito mais tempo do que o próprio Weber analisava, porque o Max Weber dizia, bom, a ética protestante é uma daquelas coisas que a gente tem que pensar, que é as consequências não planejadas das ações são muito mais importantes que as planejadas. Então, o ascetismo intramundano se transformou, sei lá que coisa, na procura do ganho. Mas a ética protestante não é nem hedonista, nem ostentativa da riqueza, nem nada disso, né? A segunda coisa que também é eu acho que é uma leitura incorreta da teologia da prosperidade, que não é ética protestante, é que a teologia da prosperidade tem uma única tradução e que simplesmente autoriza a ostentação e o consumo. E a terceira leitura errada que eu acho que tem, agora que eu estou pensando, da teologia da prosperidade, é que ela é uma coisa que é totalmente estranha e absolutamente nova na experiência dos grupos populares e das classes médias, quando, na verdade, a teologia da prosperidade institui e enfatiza, sublinha, e com uma forma específica, mas não totalmente excêntrica nem extraordinária, uma questão que está implícita em qualquer religião, que é qualquer religião funciona, né, e não estou falando institucionalmente, mas funciona psiquicamente, funciona simbolicamente com a lógica do dono e do contradono e com a lógica da ofrenda e do sacrifício, né? Então, até aí, eu gostaria de dizer, a teologia da prosperidade não deveria estranhar tanto, né, como estranha. Dito isso, eu diria uma outra questão, além dessas três coisas que não é a teologia da prosperidade, eu diria, tem formas de apropriação muito diferentes da teologia da prosperidade, até, eu diria, tem formas de apropriação da teologia da prosperidade que não são cientes. Mas eu conheci muitas vezes pastores pentecostais que são politizados, que são da esquerda evangélica, que rejeitam a teologia da prosperidade, mas eles não podem deixar de testemunhar que o Senhor tem nos provisto, né? Então, isso tem a ver com uma estrutura mais profunda da experiência evangélica que antecede a teologia da prosperidade e que está muito presente no conjunto dos pentecostais, aquém da introdução sistemática, vamos dizer, da teologia da prosperidade. Nesse contexto, o apelo à autonomia do crente, que também é próprio dos evangélicos e não só da teologia da prosperidade, o apelo à autonomia conjugado com um discurso especificamente orientado à vida econômica ajuda a elaborar um impulso empreendedor. Mas o impulso empreendedor, e aí eu pego a questão do outro lado, do lado do social, não do lado do religioso, vamos dizer, que é o impulso empreendedor aparece na sociedade argentina muito antes que a questão evangélica, né? Porque o que acontece? O regime de salário, da contratação estável, com proteção social, dentro dos grandes complexos industriais, comerciais, começou a se esgotar na sua expansão, não nos anos 80, não nos anos 70, mas tinha sinais muito importantes de esgotamento da criação de emprego assalariado clássico a final dos anos 60. Tanto que um dos mais grandes sociólogos argentinos, que era José Nun, fez um trabalho sobre trabalhadores autônomos no ano 75. O que acontece? Que, em geral, a memória curta dos pesquisadores sociais tende a esquecer esse antecedente, que é aquele trabalho autônomo era já tão importante como para ser observado por um dos sociólogos mais importantes da Argentina até agora, mas muito mais naquele momento. Então, o impulso empreendedor existia de antes. O que existe são diferentes dispositivos que ajudam a colocar em forma isso e de certa forma, acompanhar e adorar a performance, o desempenho, vamos dizer, da performance do empreendedor.
Entre esses dispositivos está o das igrejas evangélicas, mas também não é o único, né? Porque senão, realmente, aí, quando se pensa que a teologia da prosperidade gera o empreendedor, e a teologia da prosperidade é o único dispositivo que atua em relação aos empreendedores, está se pensando como se fosse a ética protestante nos inícios do capitalismo, e não é assim de jeito nenhum. Empreendedorismo, emprego autônomo, vamos dizer, primeiro, é anterior, porque a fragmentação e a mudança da existência do trabalho na Argentina é anterior. Isso gera uma massa, vamos dizer, livre de contratos, né? E essa massa livre de contratos, massa crescente e livre de contratos, vai para o mercado inventando o seu trabalho. Isso é o que chamamos empreendedores, né? Até, vou dizer, tem organizações sociais, que é isso que nós agora estamos chamando de empreendedores, eles chamam de economia popular. Bom, tudo bem. Depois vamos discutir como nomear isso. O que existe são produtores livres de contratos, que não estão inseridos em uma trama de contratações de trabalho capitalista clássico, vamos dizer, e esses sujeitos transformam-se em empreendedores. E eles se apoiam em muitos dispositivos para fazer o empreendimento, e não com o objetivo, mas sim com o resultado de se subjetivar como empreendedores. Eu diria, por exemplo, o recurso à terapia, ainda no setor escolar, também tem muito a ver com a subjetividade empreendedora, né? Quero dizer isso para não carregar as tintas indevidamente na teologia da prosperidade e facilitar uma espécie de construção simplista sobre seu significado e uma espécie de posterior demonização da teologia da prosperidade. Porque, finalmente, o que é uma experiência concreta de um jovem que sai da sua localidade na periferia para vender produtos alimentares na cidade? Bom, a teologia da prosperidade é uma forma de alento cotidiano que as coisas vão sair bem, vão estar certo, que esse dia vai ter vendas. Mas tem muitos outros dispositivos que orientam e ajudam, né, nesse sentido, né? Tá bom, mas sintetizando, recapitulando, o valor da teologia da prosperidade como formador de uma subjetividade empreendedora, para mim, deveria ser relativizado, porque, primeiro, existem outros dispositivos que vão no mesmo sentido, e antes do que isso, existe também uma situação estrutural, que é a existência de produtores autônomos, e que esse valor da teologia da prosperidade como subjetivadora dos empreendedores, que é acompanhado por outros dispositivos, não deve ser confundido com uma ideia de ética protestante, que também é uma figura, eu acho, não bem lida nas análises lógicas, né? A teologia da prosperidade, ainda que funcionasse como um gerador da subjetividade, e não como uma coisa que acompanha, a ética protestante não é a teologia da prosperidade, é outra coisa. Uma última pergunta que eu teria, escutando, na verdade, uma entrevista sua, sobre indústria cultural, né, me surgiu a ideia de te perguntar como você vê a atuação das grandes igrejas evangélicas na indústria cultural argentina, porque aqui para nós no Brasil essa atuação é muito forte, né? Nós temos uma grande produção e, enfim, exposição principalmente na área musical, né? De cantores que saem dessas igrejas, estão nessas igrejas, né? Então, como que essa inserção na indústria cultural talvez tenha a capacidade de influenciar na formação da experiência, né, de fé desse público? Bom, uma primeira questão é que tem que levar em conta que a maior parte dos evangélicos não se congrega em grandes igrejas. O ponto em comum que podem ter muitos evangélicos que pertencem ou a grandes denominações ou
pequena iluminação ou pequenas igrejas, é justamente os produtos da indústria cultural. Eles podem se consumir sem compromisso denominacional, né? Então, essa é uma característica que tem esses produtos que facilitam a sua circulação, a sua disseminação e, portanto, o que você fala de formar a experiência evangélica. A segunda questão que é importante enquanto turismo é que a dinâmica do pertencimento à igreja evangélica é que nem todo tempo todos os crentes estão indo para a igreja, né? E às vezes porque não tem tempo, às vezes porque não tem vontade, às vezes porque o fogo dos inícios apagou um pouco. Então, a indústria cultural evangélica facilita uma forma de pertencimento que, do ponto de vista de alguns pastores, pode ser passiva, mas do ponto de vista dos sujeitos crentes é importante porque mantém contato com os supostos centrais da experiência evangélica. Então, isso é um outro valor da produção da indústria cultural evangélica, enquanto a permitir a continuidade do pertencimento por outros médios. Uma terceira questão que é importante ter em conta em relação a isso é que, em geral, para a segunda geração, ou para quem é filho de quem se converteu e que não fez a sua própria experiência no Espírito Santo, e, sobretudo, jovem que entra em conflito com seus pais, a indústria cultural evangélica permite uma forma de pertencimento e que tramita o conflito da segunda geração, porque lhes permite não brigar com os padres, com a geração anterior, até eles fazerem a sua própria experiência. Outra questão do que eu vejo da indústria cultural evangélica é, efetivamente, como muitos produtores culturais evangélicos pertencem a igrejas grandes ou pequenas, mas são muito cientes do que eles estão fazendo. Não é simplesmente música ou livros ou, sei lá, shows ou apresentações de influências ou programas de rádio ou atividade na rede. Então, muitos deles estão com algum tipo de sujeição a um pastor que lhes indica uma forma espiritualmente correta de fazer a sua produção. Então, essa produção cultural, que até aqui eu vou dizendo, pode substituir, ou pode acompanhar, ou pode funcionar como um novo apoio da experiência evangélica, um apoio da experiência evangélica que muitas vezes é afinado com linhas teológicas, litúrgicas, dominantes no campo, né? Não é simplesmente uma diversão, uma saída, uma roda suplementária, mas tem muito a ver com o que acontece nas igrejas. Tanto que e essa é uma outra consideração que tem que se fazer, é que muitas vezes as igrejas baseiam no seu culto naquela produção, né? E, finalmente, tem uma outra questão que eu gostaria de apontar em relação à indústria cultural, é que, ao menos na Argentina, eu acho que no Brasil, em parte também é essa situação, a produção da indústria cultural evangélica é cada vez mais nacional, né? Então, o mundo evangélico na Argentina, que é um mundo onde tinha pastores, músicos, produtores de livros, muitas vezes, muitos deles vindos de fora, começa a ser um mundo onde esses produtores culturais também são locais, né? É uma densificação do caráter local dessa produção cultural, que não exclui a presença de estrangeiros, não exclui o peso da indústria cultural evangélica global, mas também tem esse elemento que, no que eu vejo, tem crescido nos últimos lustros. Isso que eu tenho para dizer da indústria cultural, né? No seu modo de influência. Não sei qual é o grau, mas o seu modo de influência é esse que eu estou tentando descrever. Uhum.
E agora, em relação à política, como você vê a relação entre comunidade evangélica e atividade política na Argentina? Olha, a primeira coisa que o padrão de relação dos distintos grupos evangélicos com a política tem mudado nos últimos 30 anos, porque os evangélicos começaram a representar uma parte da população mais grande, os evangélicos deixaram, em boa parte, a sua tradicional abstenção de participação política, mas também o primeiro que acontecia, e eu acho que ainda segue acontecendo em boa parte, é que os evangélicos não funcionam como uma comunidade, não funcionam unificadamente, ou seja, funciona sobretudo como funciona o seu grupo social. Nas classes populares, os evangélicos tinham uma relação privilegiada com o peronismo, nas classes médias para cima tinham uma relação privilegiada com grupos não peronistas. Isso é uma primeira questão. Isso não é só por uma questão de sintonia ideológica, mas também porque os pentecostais dos setores populares moram em prefeituras que, em geral, eram governadas pelos peronistas. E muita da atividade social das igrejas evangélicas era vinculada às prefeituras. Então, tinha uma afinidade política, vamos dizer, uma afinidade central, mas também tinha uma afinidade prática. Mais recentemente, eu diria, os peronistas das prefeituras sempre identificaram os evangélicos como um potencial colaborador, um apoiador das suas políticas sociais, dos seus candidatos também, embora os candidatos nacionais do peronismo, em geral, desestimaram a presença dos evangélicos, ou até como os candidatos do peronismo se identificaram cada vez mais com as propostas de uma esquerda combatente contra a religião, então eu acho que teve uma relação de conflito entre a sensibilidade evangélica e a sensibilidade dos últimos candidatos peronistas ao nível nacional, né? E, junto com isso, foi acontecendo uma outra coisa, que é as agrupações políticas da direita identificaram, tanto quanto as forças territoriais do peronismo, uma possível contraparte colaborativa dos seus projetos sociais e políticos nos evangélicos, e a diferença do peronismo, sobretudo o peronismo que se esquerdizou, eles, em vez de rejeitar os pentecostais, em vez de pejorativizar e satanizar os pentecostais, tentaram fazer alianças, né? E ainda, por cima, tinham espaço para compartilhar recursos nessas alianças com os pentecostais. Então, provavelmente tem mais atores, não crentes, mas mais atores do que antes. Não sei a quantidade total. No tempo, deve ter evoluído a quantidade de pastores afins dos partidos não peronistas, sobretudo, vamos dizer, de direita, centro-direita, antiperonistas. Mas isso não é um produto intrínseco da identidade evangélica, mas também de um fato que tem acontecido no jogo político, que os peronistas rejeitaram os pentecostais e a direita procurou contato com eles. E esses contatos que tem a direita com os pentecostais, tranquilamente poderia ser pelos peronistas, a não ser porque há uma elite peronista que se acha que, vou dizer um pouco exageradamente, mas tem uma elite peronista que acha que vive num campus de uma universidade californiana. Mas não é essa a política da maior parte dos prefeitos peronistas, não é essa a política, não é essa a posição política da maior parte dos campos eleitorais do peronismo na Grande Buenos Aires. Mas, claro, a posição das elites peronistas colocadas à esquerda tem sido suficiente para desanimar a muitos pentecostais a fazer política com eles. É por isso que, finalmente,
a direita, que não cometeu esse erro, também não se colocou na posição de nós somos católicos, os pentecostais somos estrangeiros, invasores, mas colocando eles como contraparte, é lógico que tenha crescido a quantidade de quadros evangélicos envolvidos em relações políticas com as formações da direita. E aí tem outra coisa, que complementa tudo o que dizendo e o que diz primeiro de tudo. Também se inverteram proporções dos eleitorados, ou seja, nós passamos de uma época de maioria peronista a uma época de minorização do peronismo. Então, os evangélicos que eram maioritariamente peronistas, talvez não sejam agora maioritariamente peronistas. Em parte, por essa dinâmica de expulsão do peronismo e de atração ativa da direita, também por um fenômeno mais passivo, mas talvez muito mais influente, que é uma boa parte das pessoas que eram peronistas cansou do peronismo. Então, eu acho que a maior parte dos evangélicos, já não os quadros, mas a maior parte dos evangélicos provavelmente tenha mudado na sua posição e tenha passado de ter distância com a direita, ter proximidade com a direita, por causa de uma mutação geral do universo da política na Argentina, que nos últimos 15 anos passou de ser mais afim ao peronismo a ser menos afim do peronismo. Isso em termos gerais. Em termos particulares, eu acho que isso tem uma expressão. Provavelmente tinha mais candidatos organicamente, ou mais do que organicamente, declaradamente evangélicos nas listas da direita que nas listas do peronismo, que não impede que no peronismo tenha muitos candidatos evangélicos, mesmo não declarável essa identidade. O que sabe o pentecostalismo tem a sua maior quantidade de fiéis nos setores populares. Então, quando o peronismo era majoritário nos setores populares, em geral, o voto dos pentecostais era afim ao peronismo. Agora, hoje, ninguém poderia assegurar que o voto dos setores populares seja tão homogeneamente favorável ao peronismo. O voto popular se fragmentou e dessa fragmentação também participa nos evangélicos. Ou seja, o contingente pentecostal dos setores populares provavelmente vai votar menos ao peronismo do que fazia 5, 10, 15 anos. Mas também é difícil pedir que alguém vote ao peronismo quando o peronismo governa com 140% de inflação. Então, meus caros, minhas caras, tivemos a oportunidade aqui de escutar Pablo Semano, professor da UNSAN, na Argentina. Pablo, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela gentileza, pela rapidez em ter atendido o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que o que eu tenha dito ajude a vocês a desenvolver melhor a sua pesquisa.